Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje eu conto pra vocês a história da Iris, mas quero deixar um recado bem rapidinho aqui antes da gente começar o episódio. Pessoal, a nossa plataforma do apoio, lá no Apoia-se, ainda tá funcionando, tá? Então, se vocês gostam de escutar histórias sem edição, sem anúncios, clica no link que tá aqui na descrição do episódio, acessa o nosso apoio, é apenas R$ 12 por mês e lá eu posto os episódios sem anúncios e sem edição, porque eu sei que tem muita gente que não gosta, mas nem todo mundo sabe que as histórias ainda estão lá, tá bom? Vamos lá então para a história da nossa musa Iris. Mas então, eu conto ou você conta? A Iris tem uma prima chamada Nancy. E ela e a Nancy sempre foram inseparáveis. A Nancy, ela é cerca de 10 anos mais velha que a nossa musa. E por muito tempo, por conta também desse gap, né, dessa diferença de idade, a Nancy foi como uma segunda mãe para nossa musa. Elas eram melhores amigas, confidentes e a pessoa em quem a Iris mais confiava no mundo. Era um amor como se fosse de irmãs, mesmo sendo primas. E as duas faziam tudo juntas. Tudo mesmo. Tanto é que, por conta disso, elas resolveram comprar um carro em conjunto. E aqui eu já discordo logo de cara do começo da história. Eu acho que carro não é algo que você compra em conjunto. Por mais que vocês tenham a mesma rotina, os mesmos gostos. Gente, é difícil dividir carro, né? Enfim, aqui eu já achei que começou errado. Mas felizmente, a Iris colocou esse carro registrado no nome dela. As duas dividiam as parcelas e as despesas, como gasolina, né, o financiamento, e tudo foi ocorrendo ali bem. Eu perguntei como que era essa divisão do carro, né? Como que elas faziam? Como eu disse, eu acho algo complicado. E a Iris me explicou que geralmente ela ficava com o carro de segunda a sexta para trabalhar, e aí no final de semana a Nancy pegava o carro para fazer uma compra no mercado, para resolver assuntos pessoais, e às vezes a musa até ia com ela no mercado. E era assim que elas dividiam esse carro, e estava tudo bem. Nessa mesma época, a Iris começou a trabalhar numa empresa perto de casa e numa empresa muito boa, num emprego top. Quando ela tirou as primeiras férias, a Nancy, sua prima, pediu R$ 500 emprestado. Ela emprestou, gente, sem pensar duas vezes, mas ela nunca recebeu esse dinheiro de volta. A Iris, claro, cobrou algumas vezes, mas a Nancy desconversava. Para evitar maiores confusões na família, a Iris assumiu uma postura de deixar essa dívida para lá. E aqui, para mim, é o segundo erro dela, e eu vou explicar o porquê disso ali na frente, né, da minha opinião ser essa. Então, ela resolveu deixar para lá esses R$ 500 que ela pediu emprestado. E o carro, gente, estava financiado por 2 anos. A Nancy ajudou a Iris a pagar a parcela? Ajudou. Só que ela ajudou até certo ponto, porque ela pagou algumas e depois ela veio com papo que ela não tinha condições financeiras. A nossa musa, mais uma vez, entendeu a priminha querida que não tinha, né, como pagar o carro e ela continuou pagando sozinha com as duas ainda usando aquele carro. Mas depois, gente, que a Nancy parou de pagar as parcelas do carro, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Porque com o passar do tempo, a Nancy começou a usar os cartões de crédito da Iris. E ela deixando, né? Não era escondido. A Iris chegou até a fazer um cartão adicional para a prima. O problema é que a prima deixava as contas sem pagar. E nessa de deixar sem pagar, sem pagar, sem pagar, é óbvio que o nome da Nancy ficou sujo. Ela ficou em choque e tentou resolver a situação. Ela começou a fazer uns acordos com o banco, né, com a companhia do cartão. Ela cancelou o cartão também adicional no mesmo momento que o nome dela, ela descobriu que o nome dela ficou sujo, e ela fez esse acordo com o banco para poder pagar a dívida. Depois de firmar o acordo com o banco, a Iris achou que ela estava boneca, que os problemas dela tinham acabado. Mas não, não, não.
A Nancy passou a usar também o cartão dela do banco, não o adicional, um outro cartão. A Nancy não tinha grana para pagar o que ela devia e as parcelas das dívidas, das coisas que foram compradas, não paravam de chegar. Ela dizendo que pagaria, que pagaria. Tinha vez que ela até conseguia regularizar, mas era quase nunca. E isso começou a incomodar demais a musa. O nome dela estava comprometido e agora ela vivia preocupada com as dívidas que ela tinha. Dívidas essas que estavam no nome dela, feitas pela prima. Caso ela não pagasse, o nome dela ia ficar sujo de novo. Paralelo a isso, enquanto estava rolando toda essa dinâmica da prima dever para Iris, dela tá perdendo a confiança, né? Porque elas eram melhores amigas, gente. Elas eram como irmãs e não estavam pagando, elas estavam meio que se desentendendo. Só que vocês percebem que ela continua, né? Ela continuou emprestando o cartão. Depois que ela cancelou o cartão adicional, de alguma forma a prima dela teve o acesso ao cartão principal, continuou fazendo compras, continuou fazendo dívida. Eu me pergunto quão cara de pau você tem que ser para não ter um tostão e continuar fazendo compras no cartão que não é seu e sujando o nome, gente, de alguém da sua família que confia em você. E nessa mesma época, enquanto essas coisas estavam acontecendo, surgiu uma outra questão na família da Iris e da Nancy. Mas eu preciso contextualizar para vocês entenderem como é que funciona na moradia da Iris. Hoje, eles moram todos no mesmo terreno, que é um terreno numa chácara grande, onde mora a Iris e os pais dela, e a Nancy, que é a prima dela, com os pais dela. E eles moram no mesmo terreno. E nesse terreno, cada pessoa da família tem ali direito a uma parte dele. E o que aconteceu? Um tio da Iris, um tio por parte de pai, faleceu. E quando ele faleceu, ele deixou uma parte do terreno, que era a parte dele, para a família toda. Basicamente, é uma parte para a família da Nancy e a outra parte é para nossa musa e para a irmã dela. A gente está falando aqui de um terreno tão grande, mas tão grande que daria para construir um estádio de futebol nele. É óbvio que a família ficou de olho aí, né? Por quê? Porque a mãe da Iris decidiu que ela queria vender a parte dela do terreno. Lembra que eu falei para vocês que é muito grande? Então ela venderia uma parte do terreno dela e ainda assim ficaria a outra parte para a família da Nancy fazer o que quisesse, construir, vender, alugar, assim como era de direito ali da família. E isso causou uma confusão na família, porque foi aí que um dos tios disse: Bom, se a sua mãe vendeu o terreno, eu tenho direito a 20% do valor, porque aquela parte que ela quer vender também é minha. E, gente, isso deixou a nossa musa muito chateada, sabe? Era uma ganância sem necessidade. Ela sempre enxergou esse tio como uma figura paterna, porque a gente está falando aqui do pai da Nancy, da prima querida dela. E quando ele, né, falou isso ali na família, na reunião, ela até custou acreditar que ele realmente estivesse dizendo aquilo, porque no fundo ela pensou que alguém pudesse estar colocando umas ideias na cabeça dele. Para poder resolver essa situação melhor e amigavelmente, toda a família resolveu se reunir na casa desse tio para discutir a situação do terreno. Só que essa conversa virou uma grande confusão. Na hora que explodiu uma treta lá na reunião, a Iris não estava lá. Ela estava de saco cheio, não quis ficar na reunião, ela não ficou até o final e ela voltou para casa porque ela estava de saco cheio de ficar ali. Lembrando que ninguém da família ainda sabia sobre a situação dela e da prima, das dívidas que estavam abertas, do nome sujo. Ela não saiu manchando o nome da prima. Ela poderia ter falado para os tios, poderia ter recorrido a alguém da família, mas ela resolveu manter isso em segredo para proteger também a prima. Mesmo com a prima fazendo tudo isso aí que eu tô falando para vocês, né? Roubando ela ali na cara dura. A Iris voltou para casa, não ficou para participar da confusão, mas a irmã dela estava por lá. E nessas, a irmã da Iris começou a falar várias verdades na reunião de família. Verdades essas que estavam entaladas há muito tempo. E ela acabou contando sobre o dinheiro que a Nancy devia para Iris e sobre todas as dívidas que ela tinha deixado no nome da Iris.
A Iris estava em casa, deitadinha na cama, já vendo ali uma novela das 9, quando de repente a Nancy aparece no quarto dela muito nervosa e dizendo: É, sua irmãzinha tá lá na reunião de família, contando tudo e falando um monte de merda. A Iris pegou, colocou um roupão e voltou imediatamente para a casa do tio, para saber o que estava acontecendo. Quando a Iris chega lá, caos, confusão generalizada. E a irmã dela estava gritando a todo pulmão, na frente de todo mundo, que a Nancy tinha sujado o nome da Iris e que ainda devia bastante dinheiro para ela. Quando perguntaram para a Iris se aquilo era verdade, ela confirmou com a cabeça. E foi nesse momento que aconteceu uma cena que a Iris nunca vai conseguir esquecer. Na entrada da casa dela tinha um batente com 2 degraus, tipo uma escadinha, né? Ela mal tinha chegado de volta nessa escadinha quando ela vê a Nancy vindo na direção dela, com tudo, gente, muito agressiva, já apontando o dedo na cara da Iris e começou a gritar. A Iris ficou paralisada. Ela estava tão perto da escada que por um instante ela achou que, sei lá, que a prima dela fosse empurrar ou bater nela, porque ela chegou apontando o dedo na cara dela mesmo, gente, encostando. E até hoje ela não lembra, assim, exatamente o que ela falou, porque aquilo foi um momento de virada também para ela, de ver uma figura que ela ama tanto e idealizava como uma irmã fazer isso com ela, sabe? Perder totalmente o respeito com ela. A Iris só lembra do medo que ela sentiu e do tio que saiu correndo para segurar a Nancy antes que a situação desandasse de vez. Aquele dia foi o último dia em que a Nancy e a Iris se falaram. Depois desse dia, a família se dividiu completamente. A Nancy acabou levantando um muro bem alto no terreno, né, gente, lá na chácara, e esse muro separava a casa dela da casa da Iris e dos pais da Iris, né, dos tios. Depois disso, ela também fez questão de bloquear a Iris em todas as redes sociais, no WhatsApp, e nunca mais, gente, nunca mais falou com a Iris. Como se não bastasse dela já estar saindo prejudicada nessa história, cheia de dívidas, o tio dela, o pai da prima, o pai da Nancy, foi até a casa dela, dizendo que cortaria a água dela e da mãe, do pai dela ali, né? E era uma água que abastecia toda a chácara. E ele cumpriu a ameaça, gente. Ele cumpriu. Vocês acreditam? Ele cortou a água só por maldade da casa da Iris e dos pais. Eles tiveram que passar meses tomando banho de balde, esquentando água, sabe? Tomando de balde. Até que a mãe da Iris conseguiu conversar com uma vizinha, fazer um acordo, e essa vizinha passou a fornecer água lá pelo cabo. Sei lá, gente, aí já não sei como é que funciona, né? Mas até hoje, a água que ela usa na chácara, a água que ela usa na casa dela, vem da casa dessa vizinha, que não cobra absolutamente nada, e nem a família, né? Por falar em família, os irmãos da Nancy tomaram partido dela. Os dois bloquearam a Iris em tudo e nem procuraram ela para saber o lado dela da história. Decidiram acreditar na Nancy e pronto. E no meio de tudo isso, gente, a Musa ainda precisou lidar sozinha com as dívidas que ficaram no nome dela. Ela fez um acordo com o banco de novo, cerca ali de 2 anos depois, ela conseguiu quitar tudo e finalmente ela tá com o nome dela, ó, limpinho. E vocês lembram, né? O carro estava registrado no nome dela. Graças a Deus ela conseguiu ficar com o carrinho. Tenho certeza, né? E ela também. Se o carro tivesse no nome da Nancy, já teria ido de arrasto. Ai, ai, caca crying, como vocês já sabem, porque não é nada engraçada essa história aqui. Mas hoje, gente, a vida da Musa é completamente diferente. Ela conheceu um cara legal na empresa onde ela trabalha. Os dois estão construindo uma relação muito boa. Já deram entrada no primeiro apartamento. Esse apartamento deve ficar pronto ainda esse ano. Então ela conseguiu, apesar desse golpe, né, financeiro na vida dela e também no coração, ela conseguiu aos poucos reconstruir a vida dela, agora também com um parceiro que está ajudando ela nessa caminhada. Mas mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda conta essa história com dor, porque dói lembrar de tudo o que aconteceu.
E o que mais machuca não é o dinheiro. É pensar que a pessoa que ela mais amava, que a pessoa em que ela mais confiava, conseguiu virar as costas para ela dessa forma. E o mais irônico de tudo é que no final das contas, nem foi ela que começou a discussão, né? Foi a irmã dela quem cobrou as dívidas na frente de toda a família. Porque não era a intenção dela fazer isso. Só que ela também não ia negar na frente de todo mundo, né? Quando ela foi colocada na parede, ela apenas confirmou uma verdade que todo mundo ali já imaginava. A nossa moça não tem contato com os tios, mas ainda fala com algumas primas distantes ali que também tem contato com a Nancy. Agora, tentar se reaproximar, uma conexão, não tem como, né? A nossa musa perdeu a admiração que ela tinha pela prima e percebeu que a máscara dela caiu. Quando ela lembra daquela situação da prima colocando o dedo na cara, né, e vindo praticamente para bater nela, ela enxerga que ela era boa enquanto estava dizendo sim e fazendo o que a prima queria. Depois, ela já não servia mais, né? E no final das contas, a Iris me disse que até hoje eles não conseguiram vender a parte de trás do terreno, da parte deles, né, que eles estavam tentando vender no começo dessa treta toda. E ela acha que é uma energia negativa deles, porque nada dá certo, nada vinga. E o terreno tá lá, gente, para quem quiser comprar, mas o negócio não anda, ninguém quer. Doideira, né? Ufa, essa é a história da Iris. E, gente, um ponto, depois quando a gente trocou e-mails, né, eu e a Iris, um ponto que ela lembrou é que no ano que ela parou de falar com a prima, que teve toda essa confusão, as duas estavam solteiras. Solteiras, mas a musa tinha acabado de terminar um relacionamento bem longo. E ela terminou esse relacionamento com o cara porque o cara tinha traído ela. E claro, por ser bem próxima da Nancy, na época, né, as primas inseparáveis, a Nancy sabia de toda a história. Ela sabia que esse ex tinha traído a Iris. E ela sempre reforçava que também não gostava do ex da Iris, justamente por ele ter traído ali, né, a praticamente irmã dela. Só que aí, depois elas não se falarem mais, não terem mais contato, depois dessa treta, do nada, no ano seguinte, a irmã da Iris mandou para ela alguns prints e basicamente nesses prints, gente, aparecia a Nancy dando parabéns pro ex-namorado da Iris, como se eles fossem melhores amigos. O que a Iris ficou sabendo é que não parou por aí. Quando o namorado dela traiu ela, ele traiu e continuou com a mulher que ele traiu, né? Engatou um relacionamento com a mulher que ele traiu, a Iris. E agora a priminha dela, a Nancy, estava indo até para show junto com o casal. Tava indo pro cinema, sabe assim, super amiguinhas, tipo, ai, eu amo esse casal. Gente, é óbvio que ela fez isso pra afrontar a Iris, né? Óbvio. Quando ela tava com esse cara, ela nunca foi amiga assim dele, nunca, a gente sempre falava mal do cara pra Iris. E agora foi atrás dele, provavelmente só pra ela ficar sabendo, né? E fazer essa afronta mesmo. E uma outra coisa que eu fiquei assim, não é possível. Uma outra coisa que ela me contou, que ela foi lembrando depois, né, pra gente colocar aqui uns detalhes a mais, foi que teve uma época em que ela fez uma tatuagem com a Nancy, com a priminha querida. E nessa tatuagem era tipo uma balança, sabe? E escrito embaixo, justiça. Coisa que ela pregava, mas também, né, não era uma pessoa justa. Chega a ser até engraçado. E é claro, gente, não é isso que ela tinha tatuado, mas aqui eu não vou poder dar exatamente o que é. Eu só posso dizer e pedir que vocês acreditem quando eu digo que é uma grande, grande piada. E aí, a Iris manda esse relato porque ela ficou muito chateada com essa relação que acabou e como acabou. Hoje ela tá bem, tá feliz, tá pronta para entrar no apartamento novo e sair do terreno com a família. Agora tem aquele murão lá que divide todo mundo. As famílias não conversam, gente. Não é só ela que não conversa com a prima. Os pais, a mãe, os tios. Realmente foi uma treta que separou a família e parece que assim vai ficar. Olha, Iris, eu não julgo, porque a gente pode às vezes ser muito cego quando diz respeito à nossa família. A gente não vê as coisas do lado da razão. Se você tá falando que tem uma relação tão incrível com essa prima, que considera como uma irmã,
Uma pessoa que é 10 anos mais velha, que você admirava, é claro que você ia fazer o possível para ajudar ela. E o que eu falei lá no começo, que eu ia comentar agora, que eu achei um erro vocês terem dividido o carro, mas tudo bem, pelo menos estava no seu nome, né? Ufa! E o segundo erro foi você não querer cobrar aqueles R$ 500. Você não querer causar conflito. Pô, a partir do momento que alguém te deve alguma coisa e que você deixa de cobrar porque você fica meio assim, de criar um conflito, de criar uma confusão, a pessoa vai se sentir à vontade para usar teu nome, teu cartão, pedir mais dinheiro emprestado, porque ela sabe que você provavelmente vai deixar. Sei que hoje você já aprendeu a sua lição, mas fica aqui esse alerta para alguém que está aqui escutando, pensando em emprestar um dinheiro para um primo, para um tio, que está falando que vai pagar. Gente, pensa muito bem. Você tem dinheiro para cobrir essa dívida caso dê ruim? Quantas e quantas histórias a gente não escuta assim? Pelo amor de Deus, gente. Vamos abrir o olho. Não é porque é família que a gente tem que confiar 100%. Eu acho que às vezes até o contrário, abra mais o olho ainda, porque tem muita gente que usa da nossa emoção, da nossa bondade para subir em cima. Mas tô feliz que tá dando tudo certo na sua vida agora. Um beijo, meus amores! Não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui embaixo nessa história ou no nosso grupo de Telegram. E até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail. Escreve seu conto @gmail.com. E até a próxima!